E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá continuar o nosso papo aqui de eletroeletrônica aplicada. A gente vai continuar da onde a gente parou na última aula, tá? Então a gente vai continuar a nossa conversa aqui um pouco sobre circuitos de corrente alternada, tá? Sobre elementos passivos, né? Sobre algumas cargas desses circuitos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre circuitos trifásicos, tá? Porque com essa ferramenta, né, essa teoria, esse conteúdo, a gente vai conseguir falar mais claramente sobre máquinas elétricas. Tá? Então hoje a gente vai começar a falar sobre transformadores, tá? E é preciso que a gente tenha em mente justamente essa parte de circuitos alternados muito bem fundamentado. Né? Bom, então, ah, vamos lá. Na última aula, a gente falou sobre números complexos, tá? Em que a gente discutia aqui a utilização lá para a representação de impedâncias, tensões e correntes, tá? Em circuitos alternados, naturalmente. Então, a gente definiu aqui um ponto no plano complexo, tá? A gente representou esse número complexo através de duas formas, né? Uma delas a gente chama de representação retangular e outra a gente chama de representação polar, né? Essa daqui é a representação polar, como vocês estão vendo, né? Em que você toma um módulo e um ângulo, é chamado de fase, tá? E a representação retangular, quando você toma aqui pares, um par ordenado, né? Quando você toma pares ordenados. Então, eu posso representar justamente dessa forma aqui do primeiro slide, como sendo dois números, um após o outro, ou ainda, como eu comentei no exercício que a gente resolveu, que é muito comum a representação através dessa notação aqui em que eu coloco a projeção, né, ou a parte real, projeção no eixo real, né, ou a parte real, J, projeção no eixo imaginário, né, ou a parte imaginária. Então, esse 2 menos 2 se torna 2 menos J2 ou 2J. Tá? Bom, então, sabendo minimamente lidar com números complexos, é claro que a gente vai precisar de aprender a fazer operações, como eu já havia comentado. A gente parte então para análise de circuitos alternados. Então, a gente definiu aqui a forma, né, de uma tensão alternada. Tá? A gente definiu aqui características como amplitude, né, como frequência, como período, tá? Como frequência angular, né? E definiu aqui uma equação senoidal que vai representar essa variação de tensão. Tá? Bom, isso ocorre tanto para a tensão como para a corrente, como vocês podem observar aqui. Elas têm fases diferentes, né? Foi uma outra grandeza aí bem importante que a gente definiu, mas frequências iguais. Né? Elas têm também amplitudes diferentes e as formas, né, são iguais. Como a gente tem frequências iguais, a forma ali do gráfico é igual. Bom, aí a gente definiu o valor RMS, né, que vem do inglês, Root Mean Square, ou o valor eficaz. Tá? E aí, para ondas senoidais, como da rede elétrica, a gente tem essa expressão aqui que relaciona o valor de pico, ou o valor máximo, com o valor eficaz, ou RMS. Bom, e aí, por fim, a gente tinha comentado aqui a relação entre a tensão contínua e a tensão eficaz, proveniente de uma rede alternada. Né? Para ficar bem claro, pessoal, quando eu falo em tensão contínua, tá? Eu quero dizer o seguinte, ela não muda de sinal. Né? Por exemplo, eu comentei muito isso. Quando eu estou ali trabalhando com eletrônica,
né? Digamos que eu tenha uma fonte de tensão, tá? De bancada, por exemplo. Então, o que ocorre? O que ocorre é que, se eu fizer um gráfico da tensão ao longo do tempo, eu vou ter aqui, ó, um valor constante, tá? Vamos fazer uma linha reta aqui. Eu vou ter um valor constante aqui, ó, num valor, por exemplo, 12 volts, tá? Então, observe, isso aqui é contínuo, claro, porque não muda de sinal, é sempre positivo, né? O zero está aqui. E mais que contínuo, ele é constante. Tá? Agora, se eu faço a mesma análise para uma onda alternada, eu tenho justamente o que a gente viu aqui na aula passada. Né? Então, isso daqui é a representação temporal da tensão. Bom, então a relação do valor RMS para a tensão contínua é basicamente a seguinte: olha, quando eu tenho um valor contínuo de X volts, ele vai, por exemplo, digamos que eu esteja alimentando uma carga, né? Então essa carga ela está recebendo uma potência proveniente dessa tensão contínua de X volts. Se ela receber uma tensão alternada cujo valor RMS é esse mesmo X, eles vão estar recebendo, essa carga vai estar recebendo a mesma potência. Tá? Então, a potência de X, corrente contínua, vai ser a mesma potência de X VRMS para a corrente alternada. Essa é a relação. Tá? Então, estou passando um pouco rápido aqui, porque justamente a gente já discutiu todas essas situações. Tá? É só para a gente tomar aqui da onde a gente tinha parado. Bom, então, para definir aqui agora os três elementos passivos, tá? Eu vou usar essa tabela que vai fazer justamente a relação com os números complexos que eu havia comentado. Então, veja bem, a gente tem um conceito, tá? Eu vou até escrever aqui. A gente tem um conceito aqui muito bem estabelecido, que é o conceito de resistência elétrica, tá? Que é lá proveniente da lei de Ohm, né? Então, quando eu tenho uma tensão e divido pela corrente, eu chego até o valor de resistência elétrica. Tá? Isso funciona para circuitos de corrente contínua. Quando eu tenho um circuito de corrente alternada, esse conceito de resistência ele é ampliado para o que a gente vai chamar de impedância. A ideia é parecida, tá? E da mesma forma, isso vai ser obtido através da divisão da tensão pela corrente. Só que agora essa tensão ela é alternada, então ela pode de alguma forma assumir um valor complexo, tá? Eu vou representar isso daqui com calma para a gente poder entender. A corrente, da mesma forma, pode assumir um valor complexo. E aí a divisão de dois números complexos pode resultar em um outro número complexo, que é justamente a impedância. Tá? Então, o que eu tenho aqui? A gente pode escrever que a impedância agora vai ser representada pela letra Z, tá? E também vai ser a divisão da tensão pela corrente, que é um conceito mais amplo que vai funcionar aqui em circuitos de corrente alternada. Tá? Bom, vamos mostrar um pouco essa tabela que vai ajudar a gente, mas daqui a pouco a gente vai explicar ela com muito mais tranquilidade. Então veja bem, eu tenho aqui um elemento do circuito e a sua impedância. Daqui a pouco a gente fala sobre a reatância. Tá? Veja bem, o resistor ele tem impedância R, que é a resistência. Olha bem, hein? E o indutor tem uma impedância dada por J ômega L, aquele J do número complexo, e o capacitor
a impedância dada por J menos 1 sobre ômega C. Então vamos abrir aqui um slide e vamos tentar entender isso. Então vamos bem, olha só. A gente sabe que resistência então é dado por R, né? A gente já comentou. A impedância, que eu vou representar aqui pelo Z, ela vai ser dada justamente por R mais JX. Tá? Então, observa como esse conceito foi ampliado. Antes eu tinha apenas a parte real deste número complexo e agora eu incluí aqui a parte imaginária do número complexo. Tá? Essa parte real eu acabei de falar e a gente sabe então que o nome é resistência. Tá? Então, isso daqui é resistência elétrica. Pois muito bem, isso aqui a gente sabe muito bem que isso é medido em ohms. Agora, essa parte imaginária aqui, pessoal, X, isso aqui é chamado de reatância elétrica. De reatância, tá? E isso daqui também é medido em ohms, tá? Bom, de forma que a própria impedância também então seja medida em ohms. Pois bem, então vamos lá. Para um resistor, tá? Para um resistor, que é o elemento do circuito, que tem resistência como propriedade elétrica, então para um resistor, tá? A tabela ali atrás justamente fala que a impedância vale R, tá? E não tem reatância. Por quê? Porque a gente fala que para o resistor, a gente tem aqui que a impedância do resistor é simplesmente igual a R, tá? Porque a gente não tem essa parte imaginária aqui. Bom, agora, para um indutor, tá? Para um indutor, que eu vou chamar de ZL, a gente fala o seguinte, olha, a impedância dele, se você voltar na tabela, vai ser dada por J ômega L, tá? Então eu posso escrever aqui o que? J ômega L, tá? J é a entidade complexa, é só para denotar o número complexo. Ômega é a minha frequência angular da rede, que a gente viu na parte de corrente alternada. E L, pessoal, é uma grandeza muito importante vinculada aos indutores, que eu vou falar um pouco sobre eles daqui a pouco. É chamada de indutância. Indutância. Tá? Essa indutância ela é medida em uma unidade chamada de Henry. Eu vou chamar aqui de H. Tá? Então, isso daqui é para os indutores. Aí você me pergunta, então o indutor não tem resistência elétrica porque só tem a parte imaginária? Observa, não tem essa parte aqui da frente. Eu falo, com certeza, está certo. O indutor ideal não tem resistência elétrica, ele tem só indutância, né? E a indutância leva a uma impedância, tá? São vários sufixos, né? Mas é comum esse jogo de palavras aqui nessa área, tá? E aí vamos abrir aqui mais um slide, tá? Que a gente vai falar agora sobre quem? Sobre os capacitores. Então, os capacitores, o que eles têm aqui como impedância? Vamos voltar lá, vai ser um ZC, que eu vou chamar de impedância, é J que multiplica com menos 1 sobre ômega C. Tá? Então, vamos colocar isso lá. A gente pode escrever aqui, então, menos J que multiplica
ômega C. Tá? Então, essa daqui é a impedância do capacitor. Esse C agora, o que é esse C? É uma propriedade, né, dos capacitores chamada de capacitância. Tá? Isso aqui é medido em Faradays. Tá? Em Faraday. Bom, então a gente tem aqui agora a especificação elétrica, né, desses elementos de circuito. Tá? Da mesma forma como o indutor, o capacitor não tem parte resistiva pura. Tá? Ele é formado simplesmente da parte imaginária, né? A parte resistiva é a parte real do número complexo. Observa aqui. Agora, nada impede que a gente tenha, por exemplo, associações em série ou em paralelo de resistores com indutores ou com capacitores e a gente tenha uma impedância que tem a parte real e parte imaginária, como essa daqui. Tá? Então, por exemplo, digamos que a gente tenha, por exemplo, uma impedância como essa daqui. Então, eu tenho uma impedância aqui de 10 mais J10 ohms. Tá? Então, eu tenho parte real e eu tenho parte imaginária. Né? Isso daqui pode ser a associação desses elementos. Tá? Pode ser a associação de resistores, indutores, capacitores, né? Uma vez que tem a parte real, que se refere aos resistores, e a parte imaginária, que pode se referir tanto ao indutor como a capacitor. Tá? Bom, pois muito bem. Então, agora que a gente sabe um pouco da especificação elétrica desses componentes, vamos entender o que eles são do ponto de vista real. Tá? Bom, a gente já sabe, né, que os resistores eles apresentam uma dificuldade de passagem de corrente elétrica. Tá? Eles podem ser muitas vezes formados por condutores, em que a resistência é conhecida. Tá? E aí, o que não é muito claro às vezes, ou no começo dos cursos de elementos passivos, não fica muito claro como que são os indutores ou os capacitores do ponto de vista real. Tá? Olha, os indutores, vou escrever aqui de novo, basicamente eles são formados por espiras. Tá? Então, basicamente, o que você tem? Um condutor que tem várias e várias espiras, tá? Muitas. Ou seja, é basicamente formado de um enrolamento. Tá? Quando eu faço isso aqui com o condutor, eu tenho uma característica indutiva e ele tem aqui como propriedade uma certa indutância L. Tá? Agora, quando eu estou me referindo aqui a capacitores, do ponto de vista físico, o que eu tenho em algumas situações são basicamente placas paralelas. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eletrodos paralelos. Então, eu posso ter, digamos que, duas placas, tá? Em paralelo. E aqui eu tenho, geralmente, um potencial elétrico, tá? E aqui eu tenho um outro potencial elétrico, tá? De forma que aqui dentro da placa aqui, onde a gente chama de dielétrico, tá? Que é justamente aqui dentro das placas, eu vou ter um campo elétrico, tá? Eu tenho um campo elétrico. Então, do ponto de vista físico, é isso que acontece, é isso que há na construção de indutores e de capacitores. Tá? Bom, agora, onde que isso aparece, né, do ponto de vista real, né, já que essa é a especificação física, mas do ponto de vista real, olha, veja bem, eu posso citar aqui alguns exemplos. Tá?
Isso daqui é um banco de capacitores. Observa cada elemento desse daqui, tá? Vou fazer um zoom aqui, ó. Cada elemento desse, aqui ficou com a resolução meio ruim, né? Cada elemento desse daqui é um capacitor, tá? Então isso aqui tudo é um banco de capacitores. Isso aqui é colocado como carga, muitas vezes, em uma dada carga industrial para fazer regulação, né, de fator de potência, tá? Eu vou tratar um pouco sobre isso ainda na aula de hoje. E aqui, observa, dentro das máquinas elétricas, que a gente vai tanto estudar, tá? Sejam motores ou sejam geradores. Por exemplo, esse aqui é um esquema de um gerador, que a gente chama de gerador síncrono, tá? Tanto motores como indutores, há vários enrolamentos, tá? Então isso daqui está em corte, tá? Então o que está acontecendo na verdade é que essas espiras elas estão se comunicando aqui, ó, de um lado para o outro. Então eu tenho muitos e muitos enrolamentos ali, tá? Ou seja, eu tenho uma característica altamente indutiva aqui nesses condutores, tá? Então basicamente é ali que eles aparecem, tá? Eu posso ter, por exemplo, comportamento indutivo também na rede elétrica, principalmente na rede elétrica de transmissão, tá? Onde eu tenho os cabos maiores, tá? Esse aqui é só um exemplo, daqui a pouco eu vou voltar aqui nessa rede que a gente chama de primária e essa aqui de secundária, tá? Mas os cabos de transmissão, geralmente eles têm característica helicoidal. O que isso quer dizer? Eles vão se entrelaçando, tá? E aí você pode ter justamente essa formação de espiras ao longo da linha e desenvolver a característica de indução, né? de característica de indutor, né? Indutivo, tá? Bom, então agora que a gente já sabe um pouco mais ainda sobre esses dispositivos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo de como a gente usaria, então, números complexos, tá? Com número aqui, né? E não com letras, para a gente calcular correntes ou tensões nesses elementos, tá? Então, veja bem, primeira coisa, eu quero que a gente pense em uma tensão elétrica. Então, digamos que a minha tensão elétrica seja representada através daquela equação, tá? Senoidal, e seja dessa forma aqui, ó, 180 cosseno de 377t mais 10 graus volts. Opa, vocês vão concordar que essa expressão ela é exatamente igual àquela que descreve a onda senoidal e que, de maneira padrão, ela pode ser escrita como Vm cosseno de ômega-t mais φ. Portanto, aqui a gente sabe que o valor da amplitude é 180 volts, o valor da frequência angular é 377 e o valor da fase 10 graus. Tá? Bom, muito bem. Então, eu vou mostrar aqui agora o que eu chamo de representação fasorial. Tá? O que é representação fasorial? Não é uma coisa para complicar a nossa vida. Muito pelo contrário, é uma coisa para resolver a nossa vida. Ao invés da gente usar toda essa equação aqui no tempo, tá? Eu vou representar essa equação grande através de uma notação que se parece justamente com a notação polar do número complexo. Então, eu vou representar isso daqui através de um V, tá? Que eu vou representar aqui como V ponto, só para sair da notação do tempo e vir para a notação fasorial. E eu vou tomar esse valor de amplitude e justamente o valor da fase, volts. Então veja como a minha representação ficou mais enxuta, né? Mais simples, tá? No caso numérico aqui explicado, né? Descrito aqui, como é que seria? Ó, V ponto, qual é o valor lá de cima? 180 com fase 10 graus
volts. Pronto. Aqui eu tenho, então, a minha tensão alternada representada através de um fasor, tá? Que é a mesma forma polar de um número complexo. Então, veja como a gente faz agora a conexão com um número complexo. Então, para a gente fazer um exemplo, imagine que eu tenha aqui o seguinte circuito elétrico. Tá? Então, eu vou ter aqui uma fonte alternada. Tá? Aqui eu tenho, então, um resistor e aqui eu tenho um indutor. Olha ali a representação. E aqui eu tenho o meu ponto neutro ou comum no meu circuito. Tá? Então, isso daqui, pessoal, é um resistor. Isso daqui é um indutor. Tá? Essa é a representação de um indutor. Então, ó, eu vou escrever aqui que a representação de um indutor, fazer assim, ó, é essa daqui. E a representação de um capacitor, se eventualmente aparecer em algum circuito, vai ser essa daqui. Tá? E a gente sabe muito bem que a representação de um resistor é desta maneira aqui. Pois muito bem, o resistor tem uma propriedade aqui chamada de resistência. Tá? Digamos que seja fornecida aqui uma resistência de 10 ohms. Tá? Um indutor tem uma outra propriedade que é chamada de indutância. Tá? Essa propriedade geralmente ela é bem pequena. Então, um valor, por exemplo, aqui comum, né, ou até coerente de indutância é 200 mH. Tá? O que são 200 mH? A gente sabe muito bem que são 0,2 H. Valor bem pequeno. Né? Bom, e aqui então eu tenho a minha tensão, que eu vou pegar do slide passado. Eu tenho 180 volts de pico com 10 graus de fase. A minha pergunta é, nesse caso, naturalmente eu vou ter uma corrente elétrica neste circuito. A minha pergunta é quanto valeria essa corrente elétrica aqui? Essa é a questão. Tá? Bom, como que a gente resolve isso? A gente tem que ir até a lei de Ohm. Né? Por quê? A gente sabe que a impedância, não posso citar agora aqui apenas resistência, porque a gente está num circuito de corrente alternada. Então, a minha impedância ela vai ser a relação fasorial, lembra do ponto, agora sim, entre tensão e corrente. Tá? A impedância, pessoal, não é um fasor do ponto de vista matemático, mas ela também é um número complexo. Tá? Bom, se eu quero descobrir a corrente, naturalmente, o que eu posso fazer aqui? Corrente, mesmo que seja fasorial, vai ser igual a tensão sobre a impedância. Tá? A tensão a gente já tem, né? A tensão foi fornecida nesse último caso, ou de alguma forma medida, tá? 180 com fase 10. Agora, a impedância eu preciso de alguma forma obter. Tá? A partir desses dados aqui, essa impedância pode ser obtida. Tá? Por quê? Lembre-se que impedância tem uma parte real mais uma parte imaginária. A parte real é a resistência. Opa, a resistência eu já tenho. E a parte imaginária é a reatância. Reatância, nesse caso, pode ser de capacitor ou de indutor. A gente tem um indutor. Né? Bom, mas já que eu sei a resistência, eu vou falar aqui que ela vale 10. E o X? Bom, primeiro eu tenho que saber que esse X ele é indutivo, né? Porque foi fornecido aqui um indutor.
Se eu for até a minha tabela, eu vou saber aqui que, olha, a reatância, apenas a reatância, é dada por qual expressão? Ômega L. Ômega L. E a impedância? Bom, a impedância ela vale apenas para o indutor, né? Este cálculo valeria apenas para um indutor puro. Como eu tenho um resistor junto, tá? Eu tenho que levar em conta que a impedância é das duas coisas. Então, eu vou pegar o R do resistor e o ômega L, que é a reatância do indutor. Veja só no exemplo, vai ficar bem claro. Então, o cálculo é ômega L, né? Então, ômega L. Eu tenho isso, será? Eu tenho, quer ver? Ó? O L foi fornecido 0,2 e o ômega foi fornecido aqui, ó, vale 377. Tá? Portanto, se eu fizer essa conta simples aqui, ó, eu vou ter 377 vezes 0,2. 377 vezes 0,2. Isso daqui dá quanto? Dá 700, né? 700 mais 54. 700 mais 54 dividido por 10. Não é isso? 754 dividido por 10. Ou seja, dá 75,4 ohms. Tá? Confere aí se eu fiz a conta certa, mas eu acho que eu fiz, né? Eu acho que é isso mesmo, 75,4 ohms. Pois muito bem, então, pessoal, agora eu já tenho completamente a minha impedância, tá? Que é o que esse circuito aqui, o que essa fonte aqui enxerga. Tá? Então, como que eu calculo essa corrente agora? Eu tenho que colocar essa impedância aqui embaixo. Ó. Então, eu vou colocar justamente ela aqui, ó, vou repetir. O Z, então, vai valer 10 mais J, lembre-se do J, 75,4 ohms. Né? Tudo isso daqui. Portanto, se eu colocar isso aqui embaixo, eu vou poder achar a minha corrente. Tá? Então, a conta que eu tenho que resolver é justamente essa daqui. Tá? Então, vamos ver como que a gente faz para resolver essa conta. Vou pegar isso daqui, vou copiar e vou levar para o próximo slide. Tá? Então, vamos abrir aqui e vou colar aqui. Bom, o que ocorre? O que ocorre é o seguinte. Eu tenho aqui, pessoal, a divisão de um valor de tensão por um valor de impedância para chegar numa corrente. Né? Ficou de lado aqui, vou puxar para cá isso. Para chegar numa corrente. Aqui em cima eu tenho um número complexo na forma polar, como a gente bem viu. Aqui embaixo eu tenho um número complexo na forma retangular. Tá? Então, é justamente nesse caso que a gente tem que transformar de um para o outro. Tá? É justamente aí que a gente tem que transformar de um para o outro. Como eu estou fazendo uma divisão, é interessante que a divisão seja feita na forma polar. Tá? Então, a gente pode ir numa calculadora, tá? Ou até eventualmente fazer na mão, mas eu aconselho muito que a gente faça numa calculadora, a transformação dessa parte aqui de baixo, 10 mais J, 75,4, para a forma polar. Tá? Então, ó, se eu fizer aqui numa calculadora, eu vou chegar na seguinte
no seguinte resultado. Quer ver? Então, eu vou colocar aqui a parte real, que é 10, a parte imaginária, 75,4, tá? E aqui, agora, eu vou calcular qual foi a resposta que ele me deu aqui, ó. Ele me disse que a resposta é 76. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, 76 com fase 83 graus aproximadamente. E aqui em cima eu tenho os mesmos, claro, 180 com fase 10 graus. Pois bem, como que eu resolvo agora essa divisão entre números complexos na forma polar? Lembra que a gente tinha comentado sobre essa questão, tá? Então, eu vou falar aqui muito brevemente como que a gente faz essas contas na forma polar, tá? Então, veja bem, olha só, vamos observar aqui, vamos dar um tempo aqui nessa conta, vamos observar isso daqui, ó. Pessoal, quando eu tenho um número A e uma fase alfa dividindo um número B e uma fase beta, isso daqui eu faço assim, ó. Eu vou pegar o A, vou dividir pelo B, como normalmente eu faria, e a fase resultante vai ser o alfa menos o beta, ou seja, eu vou fazer a subtração, tá? Agora, imagine que você esteja multiplicando A com fase alfa graus vezes B com fase beta graus. Eu vou multiplicar os módulos A e B e a fase resultante agora vai ser o quê? Vai ser a soma de alfa mais beta. Então, a gente tem aqui, ó, justamente as duas formas de operações, né? A primeira envolve uma divisão e a segunda envolve uma multiplicação. O A ficou um pouco fora aqui, ó, deixa eu trazer ele para cá, vai ficar claro. Pronto. Tá? Então, isso é importantíssimo para a gente. Tá? E se você tiver, ao invés de multiplicar ou dividir, se você estiver somando ou subtraindo, nesse caso, eu sugiro que você faça na coordenada, muito para cá. Nesse caso, eu sugiro que você faça na coordenada retangular. Então, imagine A mais JB, tá? Menos, por exemplo, quem? C mais JD. Como que eu faço isso? Olha, o resultado disso daqui é o seguinte. Você vai somar as partes reais, né? Ou nesse caso aqui, subtrair, né? Porque é uma subtração. Você vai subtrair as partes reais e vai subtrair as partes complexas. B menos D. Tá? Mas era uma soma aqui dentro, não era uma subtração? Olha, veja bem. Observa que aqui eu tenho uma situação que eu tenho uma parte real mais uma parte imaginária. É a forma padrão. Tá? Essa subtração ela vai aparecer na operação entre as partes. Ó, na operação entre as partes. Tá? E se for agora sim uma soma lá em cima, ó, A mais JB, somado com C mais JD. Aí sim eu vou fazer a soma parte a parte. Então ficaria A mais C mais J, quem? C mais D. Observa que, assim como aqui, eu tenho um sinal de mais no meio ali. Tá? Bom, então agora a gente sabe fazer a operação com esses números complexos. Tá? Então, como que eu finalmente resolvo aquela minha conta? Eu vou copiar essa conta aqui, tá? E vou levar lá para o último slide
para a gente fazer o quê? Para a gente resolvê-la. Tá? Então, vamos criar aqui um último slide em branco. Aqui a gente vai colar a nossa conta. Aí está ela. Eu estou fazendo o que aí? Uma divisão, não é? Então vai ser 180 dividido por 76. E aqui, olha, 10 graus menos 83 graus. Tá? 10 graus menos 83 graus. Então, fazendo essa conta, quais os valores aqui de módulo e de fase que eu vou obter? Bom, muita atenção aqui. O valor de fase é 10, tá? 10 menos 83. Então, vai dar menos 73 graus. Muito bem. E o valor de módulo é 180 dividido por 76. Fazendo na calculadora aqui dá aproximadamente 2,4. Isso aqui, pessoal, é um valor de quê? De corrente elétrica, né? Era isso que a gente estava calculando. Então, eu preciso falar que isso aqui é medido em amperes. Tá? Poxa, então a corrente elétrica vai ter essa cara, 2,4, com fase menos 73 graus? Sim, vai ter. Agora, se eu quiser colocá-la naquela forma anterior, que é o I de T, lembre-se, vão ser 2,4 cosseno da mesma frequência da tensão, 377T, mais a fase, que é menos 73 graus, também medido em ampere. Tá? Então, isso aqui é equivalente a isso. Eu tenho aqui domínio do tempo, domínio fasorial. Tá? Então, esse aqui é o meu valor de corrente elétrica. Tá? Então, depois de todos esses cálculos, esse aí foi o valor da corrente elétrica que a gente obteve. O valor da corrente elétrica que a gente obteve neste circuito simples aqui. Tá? Bom, agora eu vou provocar aqui em vocês uma dúvida, né? Um exercício. Tá? Então, imaginem que, ao invés daquele circuito, digamos que eu tivesse um circuito como este daqui. A mesma fonte, tá? Aqui o mesmo resistor, certo? Agora, imaginem que eu tivesse aqui um capacitor em paralelo, tá? Imaginem que eu tivesse aí um capacitor em paralelo. Esse capacitor tem uma capacitância de 100 milifarads. 100 milifarads. Vou trazer aqui um pouco para baixo. Tá? O resistor é o mesmo, tá? São 10 ohms. E aqui eu tenho a mesmíssima fonte, V, do caso anterior. Bom, nesse caso, qual seria, pessoal, esta corrente aqui? Tá? Qual seria esta corrente aí? Agora aqui eu quero fazer um adendo e uma questão muito importante que tem que vir a análise aqui é a seguinte. Lembrem-se de fazer aqui um cálculo de resultante, tá? De impedância resultante, que segue a mesma lógica, tá? Da resistência resultante. Tá? Então, veja bem, nesse caso eu vou ter uma impedância do resistor e vou ter uma impedância do capacitor. Vocês têm condição de calcular isso. Uma vez que elas estão em paralelo, você vai ter uma impedância
total que essa fonte enxergue. Essa impedância total também pode ser vista como o produto, o produto então seria ZR vezes EC pela soma, tá? ZR mais ZC. Então, eu posso fazer essa conta. Tá? Vai ficar um pouco grande a conta? Pode ser que fique. Tá? Mas é importante para vocês treinarem justamente as operações com os números complexos. Tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer isso para o nosso próximo encontro. Tá? Bom, então, pessoal, eu vou falar agora rapidamente sobre potência elétrica, tá? Porque a gente também vai precisar de entender quais são as potências que são discutidas e analisadas em circuitos de corrente alternada, para então a gente entrar de fato em especificações técnicas de máquinas elétricas. Tá? Bom, então a potência elétrica, pessoal, como a gente já sabe, ela é o produto da tensão pela corrente. Tá? Essa é a expressão mais clássica de potência elétrica. Então, nesse caso, como eu tenho o sistema em corrente alternada, eu tenho aqui algumas situações que vão acontecer. Tá? Vão aparecer algumas especificações de potência. Aquela potência que é medida em watts, que a gente já conhece, ela é uma potência que a gente chama de potência média ou potência ativa. Tá? Vão aparecer outras potências aqui. Então, vamos lá. Olha, se eu tenho aqui, então, a minha expressão de tensão, aqui a minha expressão de corrente, tá? Aqui o meu elemento sobre o qual eu estou analisando a dissipação de potência. Claro que se eu multiplicar uma coisa pela outra, eu vou chegar no que eu chamo de potência instantânea. Tá? E aí a equação realmente fica uma equação grande, né? Porque eu tenho ali duas funções trigonométricas sendo multiplicadas. Bom, depois de algum algebrismo aqui nessa expressão, eu chego a duas componentes dessa expressão muito importantes. Tá? Este P, que é dado por essa expressão, e este Q, que é dado por essa expressão. Observa que são coisas que a gente já conhece. Tá? Olha, eu tenho aqui, por exemplo, tensão máxima, corrente máxima e cosseno da fase. Tá? Essa fase aqui, pessoal, esse φ, ele acaba sendo a diferença da fase da tensão pela corrente. Tá? É só para a gente colocar uma dessas duas variáveis como referência e aí usar a diferença entre elas. Tá? Mas, de qualquer forma, é a diferença entre as fases, assim como a gente já viu dessas duas variáveis aqui, tensão e corrente. Tá? A gente chama isso de ângulo de carga. Bom, observa aqui, módulo cosseno deste ângulo, módulo seno deste ângulo. Tá? Então, são valores parecidos. Este P aqui é justamente a nossa potência ativa, tá? Que é medida em watts. E este Q é uma nova potência, tá? É o que a gente chama de potência reativa. Tá? É uma potência que não realiza trabalho. Tá? É uma potência que está relacionada a uma energia para magnetização dos componentes elétricos. E a unidade aqui dela é volt-ampere reativo. Tá? Então, a gente apresentou aqui potência instantânea, que é essa expressão maior, tá? E não é muito utilizada, porque como ela varia, a gente precisa de algo constante para especificar os equipamentos. Então, a gente tem a ativa e a reativa. Tá? Bom, a potência ativa e a potência reativa, elas formam justamente um par ordenado de um número complexo. Tá? A ativa está aqui na parte real, que é como se fosse o eixo real,
e a reativa está aqui para cima, ó, na parte imaginária, como se fosse um eixo imaginário. Então a gente tem aqui o aparecimento de uma terceira potência, chamada de potência complexa, tá? Que é dada justamente por P mais JQ. Essa potência complexa aqui, ela é medida em VA. Esse VA é proveniente de volt-ampere, tá? Bom, e aí a gente fala que o módulo dessa potência complexa fecha aqui a hipotenusa deste triângulo retângulo, tá? Este ângulo aqui é justamente o meu ângulo φ, que a gente acabou de definir. Bom, veja só, se eu calculo, tá, o módulo disso daqui, que é essa distância aqui, eu posso usar um teorema de Pitágoras para calcular isso. Então eu pego aqui o P ao quadrado, somo com Q ao quadrado e tiro a raiz quadrada. Então aqui eu tenho o aparecimento de uma potência muitíssimo importante no sistema elétrico, que é o que eu chamo de potência aparente. É o módulo da potência complexa. Ela também é medida em VA. E é essa potência que aparece nas chapas dos equipamentos, tá? Dos transformadores, 300 kVA, 500 kVA, 1 MVA. Isso eu estou falando de potência aparente, tá? Bom, existem aqui outras formas para a gente calcular, por exemplo, a potência aparente, tá? Veja bem, a partir lá dos meus valores de tensão e de corrente, eu posso, por exemplo, obter V eficaz, tá? Que é a mesma coisa do VRMS, como sendo o quê? Valor máximo dividido por raiz de 2. Né? A gente já fez essa análise. Bom, feita essa conta, se eu multiplicar valor eficaz da tensão vezes valor eficaz da corrente obtido de maneira análoga, eu também tenho aqui o meu, eu também tenho aqui justamente o meu cálculo de potência aparente, tá? Bom, e aqui é uma questão basicamente de trigonometria da análise desse triângulo, tá? Que naturalmente, se eu dividir este cateto por este cateto, né? Ou seja, o Q pelo P, eu vou achar uma tangente deste ângulo aqui, tá? Bom, e aí para finalizar nossa discussão, a gente vai definir aqui uma coisa chamada fator de potência, que é justamente o que eu já havia comentado rapidamente. Esse fator de potência eu vou chamar aqui de Fp, ele é dado pelo cosseno deste ângulo aqui, ó. Cosseno deste ângulo, tá? Bom, o cosseno deste ângulo, se você leva em conta aqui uma trigonometria básica, você pode falar que é justamente quem? O cateto adjacente, que é a potência ativa, P, dividido pela hipotenusa, que é justamente quem? É a potência aparente, módulo da potência complexa. Tá? Esse valor aqui ele é no máximo igual a 1. Tá? Na verdade, ele vai ficar entre 0 e entre 1. Tá? Quanto maior for a potência ativa, mais próximo de 1 é o fator de potência e é melhor tanto para a instalação elétrica como para a fornecedora de energia. Tá? Por isso que eu comentei que o banco de capacitores vai fazer com que o fator de potência aumente, fique melhor. Tá? Então, os capacitores geralmente melhoram o fator de potência, tá? E os indutores pioram um pouco. Por quê? Porque os indutores consomem muito o Q, a potência reativa. Então, se eu consumir essa potência reativa aqui, ela fica maior, e aí o que ocorre é que o meu fator de potência diminui. Tá? Bom,
esse é um papo para instalações elétricas industriais, mas aqueles blocos de capacitores lá são bancos de capacitores, eles são colocados na instalação para melhorar o fator de potência da carga. Tá? Bom, pessoal, então, por fim aqui, eu vou deixar um exercício sobre potência elétrica, está aqui no nosso slide. Tá? Eu tenho aqui dois elementos, fonte e carga, ou carga e fonte. Tá? A gente tem aqui os valores de tensão e de corrente, e eu queria que vocês fizessem os cálculos de potência. Tá? Então, eu vou parar a aula por aqui. Tá? Na próxima aula a gente vai discutir circuitos trifásicos e aí continuar o nosso papo para a parte de transformadores. Tá? Então, com isso, a gente vai assim ganhando condição de tratar do nosso conteúdo de maneira mais consolidada, né? E vocês de alguma forma também revisam essa parte inicial de circuitos de corrente alternada, tá certo? Então, qualquer dúvida, por favor, me procurem, façam os exercícios, a gente fica em contato sempre que vocês precisarem. Até logo, gente. Obrigado aí. Tchau, tchau.